Boa tarde, colegas internautas do Facebook, YouTube, Twitter e algumas páginas do WhatsApp. Aqui Marcos Valério Rocha no nosso canal Aclarando Caminhos em Casas. Nós fazíamos até domingo passado uma sessão sobre leituras da Súmula Teológica que visavam especificamente ajudar ou esclarecer muitas coisas que envolviam o aumento da violência no mundo. Isso dentro da nossa perspectiva. E como nós somos católicos, vindo à súmula, nós pensamos que isso poderia ajudar a esclarecer muita coisa e orientar muitas pessoas dentro desse campo que está muito difícil no Brasil. O Brasil sempre foi um país muito violento, um país alegre ao mesmo tempo e, por outro lado, muito violento. E agora parece que está mais, ou a mesma coisa, mas dá uma sensação de que está na hora de a gente dar uma virada nesse sentido. Só que realmente está muito difícil, que o clima do mundo é um clima de violência. Haja vista as guerras que estão se espalhando, tem guerras factuais, que são a guerra lá no Oriente Médio, é a guerra da Ucrânia com a Rússia, e guerras mais não tão factuais, mas que pode chegar a uma situação de desequilíbrio interno dos países, que são agora as guerras comerciais. Nós vamos fazer agora uma sessão intermediária de respiro dentro desse clima, fazendo leituras que nós vamos dizer assim, edificantes. É da Súmula Teológica, nós fazemos sempre leitura, nós fazemos nossas leituras de Hegel, são livros clássicos, então já caíram no que se chama domínio público, isto é, tem mais de 70 anos de publicação, então barreira de direito autoral se arrefece muito. E aqui não é muito direito autoral que nós estamos reconhecendo que é a obra dele mesmo, nós fazemos apenas um comentário. Hoje nós vamos refletir sobre, dentro da questão da Semana Santa, a questão da graça, a natureza da graça, sua divisão, segundo a visão de São Tomás de Aquino. Então vamos lá, vamos ler. Ela é meio autoexplicativa, apesar de uma linguagem meio antiga, e em certos pontos a tradução conservou uma certa linguagem muito, vamos dizer assim, intelectual, intelectualizada, não muito popular. Então vamos lá. A natureza da graça. A natureza do homem pode ser considerada a dupla luz. Na sua integridade, como existe em nosso primeiro pai, antes do pecado, ou como após esse pecado existe agora em nós. Ora, tanto num como em outro caso, a natureza humana precisa do auxílio divino como primeiro motor para fazer ou querer conforme dissemos, qualquer coisa, qualquer bem. Porém, no estado de natureza íntegra, podia o homem, quanto o exigem os fatos virtuosos, e só ajudado das suas faculdades naturais, querer e obrar o bem proporcionado à sua natureza, tal como é o da virtude adquirida. Não, porém, o da virtude infusa, que lhe excede a natureza, a virtude que vem de Deus. Fala que nós já temos uma virtude adquirida. Nós perdemos no pecado original o paraíso, mas sobrou em nós essa virtude, esses indícios de virtude, No estado da natureza corrupta, porém, o homem falha mesmo no que poderia ser da natureza alcançar, de modo que não lhe é possível, só pelas suas faculdades naturais,
todo o bem de que a sua natureza é capaz. Contudo, pelo pecado, não ficou a natureza humana totalmente corrupta, de modo a ficar privada de todo o bem natural. Por isso, pode um homem, mesmo no estado da natureza corrupta, e por virtude da sua natureza, fazer algum bem particular, como edificar casas, plantar vinhas e coisas semelhantes. Mas não pode fazer todo o bem que lhe é connatural sem falhar em algum caso. Assim como um homem doente pode por si mesmo fazer algum movimento, mas sem ser curado pelo médico, não pode mover-se perfeitamente como um homem são. Portanto, um homem necessita do estado da natureza íntegra, do auxílio da graça. A graça maior nos foi dada pela morte e ressurreição de Cristo, que é a graça de poder alcançar a vida eterna, segundo nós cremos, nós cristãos e nós católicos. Então, através do sacrifício de Cristo, superou essa ambiguidade de nossa natureza aqui relatada. Agora vamos ver algumas divisões da natureza. A natureza da graça, desculpe. A graça santificante e a graça gratuita. Como diz o apóstolo em Romanos, o apóstolo Paulo aqui, capítulo 3, versículo 1, as potestades que há, essas foram por Deus ordenadas. Ora, a ordem das coisas consiste em que se ordenarem a Deus umas pelas outras, como se diz Dionísio. E como a graça se ordena a dirigir o homem para Deus, isso se fará ordenadamente, de modo que uns lhe ordenam por outros meios, donde duas espécies de graças. Uma pela qual o homem se une diretamente com Deus, chamada santificante, outra pela qual, nesse ordenar-se para Deus, uns colaboram com os outros, e esse dom é chamado de graça gratuita, por sobrepujar a capacidade da natureza humana e o mérito pessoal do homem. Não se chama, porém, graça santificante por não ser dada ao homem para ser ele diretamente justificar, mas antes para cooperar na justiça dos outros. E a ela se refere o apóstolo em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito dos outros. Aqui nós temos a questão da graça santificante e a gratuita. A gratuita parece que ela se confunde com a cooperante, e a graça santificante nos foi dada, de novo, repetindo, pela morte e ressurreição de Cristo. E através dele, para nós alcançarmos também a ressurreição, Cristo deixou o caminho, que é o caminho de amai-vos uns aos outros, que é o caminho que eu tive fome, me desse de comer, tive sede, me desse de beber. Você deve dispor das suas graças, das suas faculdades de transmitir o bem para outras pessoas, para poder alcançar essa beatitude, essa graça santificante eterna. E dentro dessa perspectiva, se relembrando essa graça santificante que não foi nada, e quando fala na questão de alcançar a vida eterna, ela se torna uma graça salvífica. Hoje nós vimos bem essa questão da graça salvífica, que São Paulo vai discorrer isso melhor em outros livros seus, principalmente em Efésios ou Filipenses, em que ele dispõe que o homem é salvo pela graça, não depende diretamente só das obras. A salvação, a graça salvífica,
já disse isso, é realmente algo dado por Deus dentro da sua liberalidade. Mas ele não pode, pela sua própria natureza, também ser uma pessoa injusta. Ele vai ver o coração de cada um. Cristo viu o coração do bom ladrão ao pé da cruz, que lhe pediu para salvar e deixar ir no seu paraíso, no seu reino. E hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Essa é a graça salvífica por excelência. É uma graça dentro da total liberalidade de Deus para conosco. E assim nós devemos proceder também com total liberalidade com as outras pessoas. É uma questão muito difícil. A gente sempre vai querer ajudar as pessoas que nós temos alguma simpatia, mas devemos procurar sempre fazer o bem a qualquer um, sem olhar a quem, como diz o ditado, fazer o bem sem olhar a quem. É um bem totalmente gratuito também, uma graça gratuita. Essa graça gratuita se torna santificante para nós e também esperamos ser santificante para pessoas a quem nós transmitimos essa graça. Boa tarde a todos.